informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 1º de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. Anvisa autoriza o uso do paraquat por mais 3 anos. Senado aprova a posse de arma na zona rural. Chuvas em novembro foram dentro da média em Dourados. Pecuaristas de Campo Grande estão criando cooperativa da carne. Descartadas ontem 10 toneladas de peixe estragado. Inseticida contra a perigosa lagarta teve registro definitivo. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Para essa sexta-feira, na região de Dourados, a previsão é de sol logo cedo, mas com aumento de nuvens de manhã. Há possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. E o mês de novembro acabou ontem com chuvas praticamente dentro da média esperada. Em 2016, choveu 158,9 milímetros em novembro e esse ano atingiu 144 milímetros, diferença, portanto, de apenas 14 milímetros. Somente ontem, em Dourados, a chuvarada chegou a 59,3 milímetros durante 4 horas e 23 minutos, segundo a Embrapa Agropecuária Oeste. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas, de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. No Friboi de Ponta Porã, R$ 135 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125 à vista. O Friboi pagou R$ 128 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21,50 e a de soja a R$ 62,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem em alta, valendo R$ 3,27 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere.
Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. José Lemos Monteiro, pecuarista de Campo Grande, conversou com o site Notícias Agrícolas para contar sobre uma nova cooperativa de pecuária que está sendo articulada aqui no estado. Segundo Monteiro, a cooperativa é composta até agora por 21 pecuaristas tecnificados que realizam o cruzamento industrial de raças europeias. Esses criadores desejam que essa carne chegue direto na casa dos consumidores por meio de açougues conveniados. Ele garante que a qualidade da carne oferecida será diferente, fora do comum em maciez e sabor. Essa carne diferenciada já é comercializada para frigoríficos que a vendem em preços e locais diferenciados atualmente. Com o advento da cooperativa, pretende-se ampliar esse mercado. A capacidade de abate ainda não está definida, mas esse grupo de pecuaristas reúne mais de 100 mil cabeças de gado. Além disso, ele conta que o objetivo é que esses pecuaristas deixem de ser apenas vendedores de boi e passem a ser vendedores de carne. Terminou ontem, dia 30, a segunda etapa de vacinação dos bovinos contra a febre aftosa nas regiões de Fronteira e Planalto, conforme calendário da Iagro. Com meta de vacinar aproximadamente 8 milhões de bovinos e búfalos com até 14 meses nas regiões aqui do Planalto e da Fronteira, e de mamando a caducando na região do Pantanal, a Iagro verificou que até sexta-feira passada, dia 24, pouco mais de 3 milhões e 500 mil animais, em torno de 40%, foram imunizados, conforme registro no seu sistema. Até a mesma data, outras 4 milhões e 672 mil cabeças, já tinham sido vacinadas e adquiridas junto às revendas, mas não estavam declaradas na Iagro. Mato Grosso do Sul terá aproximadamente 2 bilhões 215 milhões de reais em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, para 2018. O montante foi divulgado pelo Ministério da Integração Nacional depois de ser definida pelo Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, a programação financeira para o próximo ano. Do total destinado a Mato Grosso do Sul, 1 bilhão 109 milhões serão para o setor empresarial e outros 1 bilhão 109 milhões para o setor rural, de acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, da Produção e Agricultura Familiar do Estado. Uma carga de 10 toneladas de peixe estragado foi removida ontem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após ficar 5 anos abandonada, informou o IBAMA. O problema começou com um erro operacional no transporte da carga. Em 2013, uma companhia aérea desembarcou a carga do Chile no Rio de Janeiro, ao invés de São Paulo. Em seguida, o produto foi encaminhado para o aeroporto de Guarulhos, mas como não tinha mais possibilidade de alterar o registro no sistema, a operação ficou impossibilitada e a mercadoria abandonada no terminal aéreo. As 10 toneladas de peixe permaneceram em um contêiner refrigerado em um terminal de carga do aeroporto de Guarulhos, até que o Ministério Público Estadual foi acionado, solicitando apoio na remoção. O descarte estava previsto para ontem. O material foi colocado em um caminhão hermeticamente fechado e conduzido até uma incineradora em Mauá, na Grande São Paulo. O Ministério da Agricultura, por meio do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas, concedeu anteontem o registro definitivo para o produto Proclen 50 da Syngenta, à base do ingrediente ativo benzoato de imamectina, importante para o combate da praga Helicover parmígera, lagarta que ataca cultivos de soja, algodão e feijão, entre outros. O produto foi avaliado pelo Ministério quanto à eficiência agronômica e está apto a entrar no mercado, disse o secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Rangel. A Helicover parmígera assolou lavouras do Brasil a partir do ano de 2011, causando prejuízos estimados em mais de 11 bilhões de reais.
O produto foi alvo de uma autorização emergencial para combater a lagarta em 2013. Autorização essa em vigor até hoje. O ministro Blairo Maggi disse que o registro definitivo da molécula é um marco histórico, pois demandou todo um esforço conjunto de vários setores enquanto permanecia a convivência com a praga. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, decidiu rever sua posição de suspensão do herbicida Paraquat do mercado brasileiro, enquanto está aberto o processo de descontinuidade da molécula por um período de 3 anos. De acordo com Luiz Eduardo Rangel, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, a decisão demonstra uma visão acertada e alinhada com o que há de melhor na política pública de defensivos agrícolas no mundo, preconizados pelas agências de segurança da Europa e dos Estados Unidos. Para o secretário, o Ministério da Agricultura está alinhado com a preocupação toxicológica que a Anvisa coloca em relação ao produto e sua decisão regulatória. A Anvisa, por sua vez, está também sensibilizada quanto à importância do Paraquat para a agricultura nacional. O produto, de baixo custo, é utilizado há vários anos por inúmeros países. É aplicado no pré-plantio das culturas de grão e na dessecação de culturas para a pré-colheita. O Paraquat é importante na dessecação das culturas e não existe hoje no mercado outra opção e que dê o mesmo resultado, esclareceu o Rangel. O seu uso está restrito a culturas de algodão, soja, arroz, banana, batata, café, cana, citros, feijão, maçã, milho e trigo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na quarta-feira um projeto de lei para autorizar a compra de arma de fogo por moradores de zonas rurais. A medida ainda precisa ser votada na Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção do presidente Michel Temer. Em votação na CCJ, o relatório do senador acreano Sérgio Petecão teve 11 votos a favor e 5 contrários, além de uma abstenção. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, a matéria será enviada diretamente para análise dos deputados. A proposta do senador goiano Wilder Moraes prevê uma alteração no Estatuto do Desarmamento, com a justificativa de aumentar a segurança de residentes em áreas isoladas dos centros urbanos. O projeto autoriza a posse e não o porte da arma. Moraes defendeu o direito de adquirir uma arma de fogo a moradores de propriedades rurais, que não raro encontram-se a centenas de quilômetros de um posto policial. Segundo ele, isso coloca inúmeras famílias à mercê do ataque de criminosos ou, até mesmo, de animais silvestres, não assistindo a elas, as famílias, qualquer meios de defesa de sua vida e de sua propriedade. O projeto de lei impõe algumas condições para tais residentes conquistarem o direito. Além de serem maiores de 21 anos, eles precisarão apresentar um documento de identificação pessoal, comprovante de moradia e atestado de bons antecedentes. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, pediu ao deputado federal Cacá Leão, relator geral do projeto de lei orçamentária de 2018, mais recursos para programas estratégicos do setor agropecuário. O presidente da CNA, João Martins, diretores e presidentes de federações de agricultura e pecuária se reuniram com o deputado na quarta-feira em Brasília para apresentar as propostas defendidas pelos produtores rurais. Uma das proposições é a destinação de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais para o programa de subvenção ao prêmio de seguro rural no próximo ano. Para o orçamento deste ano foram liberados 400 milhões. A CNA também solicitou a destinação de R$ 1 bilhão e 700 milhões para instrumentos de apoio à comercialização e sustentação de preços, mais do que os 700 milhões da proposta original do governo. A Acrisul, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, repudiou os últimos acontecimentos na região pantaneira do Nabilec, onde fazendas vêm sendo sistematicamente invadidas por indígenas da etnia Cadiuel, utilizando-se de veículos, equipamentos e infraestrutura do IBAMA e da FUNAI para impor um clima de tensão e violência à região. A invasão de terras, seja por quem for, destacou a Acrisul, é uma violação ao sagrado direito de propriedade,
protegido pela Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, e um dos fundamentos basilares do exercício pleno da cidadania, devendo merecer total e inalienável proteção por parte do Estado. A entidade ruralista acrescentou que é inadmissível o desvio de finalidade da assistência prestada pela FUNAI e o IBAMA ao permitir que veículos e infraestrutura de propriedade pública sejam usados para dar suporte a invasões e à prática de violência de indígenas contra produtores rurais. A Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, criticou o projeto de lei criado para substituir a medida provisória que prevê parcelamento das dívidas de produtores e empresas com o Fundo Rural, que caducou na terça-feira antes que fosse votada na Câmara e no Senado. O presidente executivo da Abrafrigo, Péricles Salazar, disse que o projeto de lei é apenas mais uma manobra realizada no Congresso para proteger os interesses de grandes empresas como a JBS, que deve cerca de 2 bilhões de reais ao Fundo Rural e que conseguiram introduzir no projeto a permissão às empresas rurais para utilizarem créditos com prejuízo fiscal apurados em qualquer período para abater a dívida do Fundo Rural com a Receita Federal. Segundo Péricles Salazar, a Abrafrigo é frontalmente contra esse item da lei e irá pedir ao presidente Michel Temer que vete essa permissão para uso dos créditos caso a lei seja aprovada na Câmara e no Senado. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O governo enviará à Câmara projeto de lei para revisar taxa de fiscalização ambiental. O Ministério do Meio Ambiente deve enviar ainda neste ano à Câmara dos Deputados um projeto de lei para revisar os critérios de cobrança da TCFA, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. A garantia foi dada pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, em audiência da Comissão de Agricultura que tratou do assunto. A taxa, prevista em lei, é cobrada a cada 3 meses pelo IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Os valores trimestrais definidos pela lei variam de R$ 50 a R$ 2.250. O pedido de revisão tem sido feito por parlamentares e representantes de setores envolvidos, como de combustíveis e o de insumos agrícolas. Eles querem uma diferenciação na aplicação da taxa, levando em conta o risco de fato das atividades, ainda que se situem dentro da mesma cadeia, como as refinarias e os postos de combustíveis, hoje enquadradas na mesma categoria. No caso do setor de combustíveis, a sugestão de Paulo Miranda Soares, da FECombustíveis, é para que se divida a cadeia em refinarias com risco maior, transportadoras com risco médio e postos e revendedores com risco menor. Um posto de gasolina consegue armazenar, em média, do país todo, nós temos 4 tanques por posto. Então dá 60 mil litros ou 60 metros cúbicos, como os técnicos falam. E uma refinaria da Petrobras, ela armazena 20, 30 milhões de litros. Quer dizer, é uma disparidade enorme. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que sugeriu o debate, ressaltou que a revisão vem sendo discutida há mais de 2 anos. Essas taxas têm sido simplesmente um aumento da arrecadação do governo e não com o objetivo de preservação ambiental. Tem sido um alto custo, elevadíssimo custo, e não está sendo possível que os setores suportem esses valores. Sarney Filho concordou com a demanda. Esse projeto já está praticamente pronto. Eu me comprometi com o presidente da comissão de mandar, e o presidente também se comprometeu com toda a bancada do agronegócio a não mexer no projeto de lei que virá.
A pedido de Jerônimo Gergen, o ministro Sarney Filho também se comprometeu a criar um grupo de trabalho para normatizar a aviação agrícola. Quando criado, o grupo terá prazo de 20 dias para apresentar uma proposta, segundo o ministro. A ideia é reunir representantes dos Ministérios da Agricultura e da Saúde, além do Ministério Público. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.